começar aqui, então, a apresentação. Vou jogar a tela aqui. Começar pelo Home. Aqui no Home da plataforma, ou seja, a página inicial, a gente tenta colocar aqui, a gente sempre vai tentar colocar um resumo de tudo que está acontecendo na plataforma. Obviamente tem limitação de espaço, mas a gente tenta colocar o máximo de coisas possíveis. Então, começando por aqui, a gente tem o feed de recados, né? Onde os nossos colaboradores vão estar falando com vocês. Então, por exemplo, o Ricardo Jorge, nosso especialista em juros, e aí ele soltou aqui um recado sobre juros. O César Frade, nosso especialista em opções, e também ele desenvolveu um algoritmo novo aí para pegar ativos com momento, né, com mais força. Aí ele soltou alguns ativos que estão na lista dele que estão com mais força, tanto BDR como ações, enfim. O Fábio, nosso especialista macro, solta sempre umas notícias mais macroeconomia. A Femi colocou alguma coisa aqui sobre distorções de volume e destaques, né? Inclusive, a Localiza hoje, por um acaso, eu estava numa live com os alunos do Operando como Institucional, a gente pegou esse trade da Localiza, foi o primeiro que apareceu lá no Avat. Eu vou passar já a tela. Então, esse é o feed de recados. E deixa eu só achar o menino aqui, que ele está mutado. Só um minutinho, pessoal. Foi. Então, vamos lá. Aqui a gente sempre vai estar mostrando as principais situações lá do Avat. Você pode ordenar, inclusive. Normalmente, eu ordeno pessoalmente, ou pela média de 3 ou pela média de 9. O que seria isso? Bom, deixa eu passar mais rápido cada tela e depois lá dentro de cada telinha eu falo melhor. Então, aqui vai mostrar os destaques do Avat. Aqui os destaques de long short, o que está dando oportunidade. Aqui, nem todo mundo vai ter, que essa tela de cash and carry, por enquanto, está só para alunos do Operando como institucional, que é uma tela que exige um pouco mais, exige uma aula, né, sobre o que é e tudo mais, então é um pouco mais complexa. Isso aqui, talvez no futuro a gente tenha um plano, a gente está costurando alguma coisa para poder acessar isso aqui também, todo mundo, que obviamente estiver nessa parceria que a gente está vendo, mas a gente não pode falar muito bem do que é. O azul e marrom, que é uma estratégia de reversão à média, você vai ter o nosso algoritmo principal aí de reversão à média, proprietário, calendário de eventos, né? Todo mundo conhece o que vai ter de número importante. E é isso. Vamos começar aí pelas telas. Começando pelo Avat, novamente falando, eu gosto de ordenar ou pela média de 3 ou pela média de 9, sempre do maior para o menor. Ou seja, quem está com destaque maior de volume vai aparecer em primeiro. O Avat é o quê? É o Average Value at Time, ou seja, média de volume naquele espaço de tempo. Então, vamos supor, se você olha essa tela às 10h15 da manhã, eu normalmente começo a olhar ela umas 10h10, 10h15, que é quando os papéis já saíram de leilão. É uma tela interessante de olhar no início do dia, porque às vezes você pega o início do movimento. Hoje de manhã, por exemplo, a que se destacou primeiro foi Localweb, desculpa, LWS3, Localweb. Estava com um destaque muito grande de volume para aquela hora, era logo no início do mercado, já estava mostrando 800%, agora baixou porque a gente já está no meio do mercado, e estava com uma agressão boa de venda. E aí,
se você for ver lá, LWSA3, deixa eu aumentar a tela aqui, botar no gráfico de 15 minutos. Olha o que aconteceu logo depois da abertura. Chegou a cair 10%, e começou aqui, né? Ou seja, não teve gap, ou seja, dá para você pegar todo esse trade aqui, no de 5 minutos fica até mais fácil de ver. Ó. Um short aí maravilhoso que a plataforma anunciou mais cedo. Outro exemplo que teve hoje, por exemplo, foi, se eu não me engano, foi JBS, que estava com bastante força também, mas enfim, teria que olhar de IRB manhã. foi boa também, Via Varejo foi boa. Isso, Via Varejo também, estava com muito volume de manhã, e aí você olha o gráfico, né, para entender para qual lado que está, além de olhar o medidor de agressão. O que, que eu faço? Eu pego os caras que estão com maior destaque na média de 3 de volume, olho a agressão para tentar identificar qual é o lado que eu vou. Então, por exemplo, a agressão está na compra aqui, eu penso em compra, mas ainda assim é bom você olhar o gráfico porque às vezes não só a agressão pode não ser completamente já determinante para a sua operação, mas 90% aí dos casos você vai seguir o alto volume e para onde está a agressão. Ó, azul, por exemplo, alto volume, agressão totalmente compradora, subiu 11%. E isso aqui deu chance, pessoal. Vou botar nos 5 minutos, ó, não teve gap nenhum de abertura, praticamente. No intraday, deu 9,5% de alta. Então, combinar essas coisas, olhar o gráfico, obviamente, se abriu com um gapão muito em cima e está caindo, mesmo se tiver com agressão de compra, espera um retorno na média para você entrar, né? Você tem que ter um pouquinho só desse discernimento. Aqui, por exemplo, tinha um gap muito pequeno, e logo depois fez uma barra de força. E aí você vai carregando da melhor maneira possível, utilizando análise técnica, stop barra barra, enfim, da melhor maneira que cada um achar mais prudente. Esse é um ponto importante, porque a VAT e azul e marrom, pessoal, eles não têm alvo. Tá? Então, é meio que seguir um trade ali, mas não tem um alvo fixo. O azul e marrom é mais intuitivo nesse sentido, porque é um algoritmo de mean reverse. Então, você consegue se basear nele em médias e tudo mais. Agora, é muito importante que depois que você entrou no trade, ele começa a andar, você vai subindo, vai movimentando o teu stop gain, não deixar devolver, uma vez que não tem um alvo fixo. Por que que vai subindo, né, no caso de uma compra? Porque para baixo o teu stop está setado. Agora para cima vai subindo o stop gain, tá bom? Eu até coloco esse recado sempre ali nos recados, no grupo de alunos, para não devolver. Mas segue aí, Marcelo. Exato. Então, seguindo, óbvio, eu gosto também, às vezes, de fazer uma parcial, coloca uma parte no bolso, né? E depois vai movendo o stop, assim como o menino falou. Eu vou dar uma passada pela tela de Cash and Carry, nem todo mundo vai ter acesso, mas eu acho legal vocês conhecerem também. Obviamente, não vou explicar aqui toda a estratégia, que é mais complexa, mas aqui a gente olha o leilão de abertura nos papéis e tenta entender se o futuro naquele momento ele está caro ou barato. A plataforma faz todo esse cálculo e ele vai colocar o spread aqui, ou seja, quantos pontos ele está abaixo do valor justo dele ou pontos acima. Quanto mais positivos os pontos, mais uma chance de uma venda mais clara, e quanto mais negativo, uma compra mais clara. Olhando novamente, olha o fluxo, se não tem nada muito contra, olha o S&P, se não tá dando uma ziquezira lá no S&P e indo muito para um lado contrário. E aí a gente vai controlando o leilão de abertura, operando somente o índice futuro, fazendo um trade de compra ou venda direcional no índice futuro. É um day trade nesse caso, né? Não é para carregar. É um trade ali rápido, de 2, 3, 4, 5 minutos, no máximo 10 minutos. Mas é uma tela bem interessante também. Aqui a gente tem o gráfico do S&P para poder te auxiliar, né? E aqui a gente tem uma tela bem legal, que é a tela de reversão e financiamento. Aqui, isso daqui é um conceito de cash and carry, que é a arbitragem entre o índice futuro e a cesta dos papéis do Ibovespa, ou seja, todas as ações da Ibovespa têm arbitradores que ele
compra e vende, por exemplo, o Credit Suisse acabou de passar compra em todos os papéis. Ele está vendo alguma arbitragem ali, então ele está comprando os papéis e vendendo alguma outra coisa. No caso do Cash and Carry, vende índice. O Credit, como eu já sei, ele faz isso muito contra a BOVA, mais do que contra o índice. Então, ele está comprando todos os papéis e vendendo BOVA. Por que ele está fazendo isso? Porque tem muita procura de compra na BOVA, por isso que o índice está subindo. Além de ter compra no índice futuro, provavelmente tem fundo desfazendo hedge hoje, desfazendo proteção. Então, muito fundo fica vendido em BOVA, provavelmente estão comprando BOVA e o Credit compra todos os papéis, então vira uma bola de neve. Alguém compra a BOVA, o Credit leva os papéis junto, aproveitando uma discrepânciazinha de preço. Aqui a gente tem um negócio muito legal, que é o percentual dos papéis do Ibovespa que está tendo agressão na compra nesse momento. Sempre quando fica mais do que 50%, 60%, está colado aqui no 60%. Você olha o índice lá, ó, tá fazendo uma bandeirinha ali para cima, está subindo. E quando o índice está horrível, aqueles dias que o índice só cai, cara, é impressionante. Essa agressão de compra não passa de 30%, ou seja, está 70% dos papéis tendo agressão na venda. Então, isso ajuda também muito a você entender a tendência do dia. E aqui a gente tem os top compradores e top vendedores, mas isso aqui é bem básico, isso aqui tem no Profit também. A gente vai fazer uma tela nova que vai ficar bem bacana, que vai ser diferente do Profit, que não tem, que é a gente mostrar os top compradores e top vendedores somando todos os papéis do Ibovespa, somando o índice cheio com o índice mini, para poder facilitar a sua visão e tentar entender a tendência do dia. Agora, a gente vai para a tela de long short. Para quem conhece aí, long short, para quem não conhece, é você comprar uma ação e vender a outra, mas nesse caso aqui não é por fundamento, é por estatística. Então, o que quer dizer isso? Clicar aqui, por exemplo, Multi 3 com LREM 3. Esse é um papel que está cointegrado. O que isso quer dizer? Toda vez que alguém compra o Multi, por exemplo, e vende lojas Renner, as duas elas tendem a sempre a voltar numa média, ou seja, a diferença entre as duas ações ela não toma tendência. É isso que você quer, porque você quer um retorno à média. Então, por exemplo, todas as vezes que ele vai acima de 2 desvios aqui, tá vendo? Ele volta para a média. E 2 desvios padrões aqui é coisa de 5, 10% de ganho nesse par. Então, é isso que você tenta pegar. Então, aqui, por exemplo, ele fugiu bastante, ele já está lá em 3 desvios. Então, eu compraria um Multi 3 e venderia lojas Renner para poder pegar a volta. Aqui tem uma série de detalhes aqui que ele vai te dar, que estão quanto você tem que fazer de cada uma para poder você ficar cash neutro, ou seja, você vai ficar o mesmo financeiro nas duas ações, ou tem gente que gosta de operar pelo beta. O beta, você não fica o mesmo financeiro nas duas, você tem um desconto ali por volatilidade. Ou seja, por exemplo, se lojas Renner é mais volátil do que Multi, você vai vender um financeiro menor de lojas Renner vis-à-vis quanto você comprou de Multi. Tá? E aí tem o gráfico de resíduos, o gráfico de ratio. Os resíduos são exatamente, a gente tenta pegar as partes de erros quando ele sai da normalidade. Então, aqui a gente vê que ele está totalmente fora da realidade, a gente praticamente normaliza aquele gráfico de long short, se você botar num Trading View, por exemplo, ou no Profit Chart, que é o diferencial entre as duas ações, tá? Então, por quê? Porque se você bota num gráfico, ele não vai estar linear assim, ele vai estar subindo, depois descendo, mas ele pode, por exemplo, ele pode estar seguindo numa tendência de alta, assim, mas mesmo assim ele volta à média, tá vendo? O que a gente faz naquele gráfico é pegar isso que está assim e normalizar ele. Então, você vê ele reto e fica mais fácil de se ver quando ele volta à média aqui. Então, aqui seria, na verdade, esse par aqui é um short long. Então,
você tem que reparar isso aqui, tá? Fica até na cor aqui. Então, aqui no caso, eu estava falando como se fosse compra, mas não. É venda de Multi-3 e compra de LREN3, tá bom? Ele mostra aqui alguns detalhes como confiabilidade, se ele está co-integrado ou não está. A gente vai colocar para todas essas telas um tutorial bem definido de cada coisa. Então, eu vou focar nessa apresentação até mais em falar sobre a usabilidade, como que eu uso, do que detalhes técnicos que vai ter no tutorial já já aí para vocês. Vou passar para a tela de screening aqui direto. Essa tela de screening são todos os screens de análise técnica que a gente já incluiu, a gente está incluindo muita coisa ainda, vai vir muita coisa nova. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter os tempos gráficos, nos 5 minutos não tem nada, no 15 minutos já apareceu bastante coisa. Repare que tem dando bastante coisa de compra aqui agora, né? A gente viu que no próprio gráfico do índice ali, ele já estava dando uma bandeirinha para cima. Agora, normal, esse horário de almoço ele fica muito indo e voltando, né? Mas está numa região consolidada ali, mas a maioria dos papéis dando setups de compra. Então, vamos lá, por exemplo, a Amer 3 está dando compra, ponto contínuo de compra. Se eu pegar aqui a Amer 3 em 15 minutos, a gente vê aqui que ele está voltando à média de 21, né? Rompeu aqui para cima, ativou o PC, a tendência é ele subir. Acho que a grande maioria já conhece alguns setups de análise técnica, mas, de novo, todos esses setups aqui, eles vão ter um tutorial também, já já vai ser lançado aí, acho que até semana que vem, né, menino? Eles vão ser lançados dizendo o que é cada um dos setups, tá? É isso aí, um glossário, né? Isso. É importante falar, Marcelão, que tem os botõezinhos de ordenação, tem o filtro ali com as estratégias que você quer ver. A gente vai adicionar agora, estamos trabalhando nisso, nos alarmes. Tá? Ainda vai demorar um pouquinho para sair, tudo leva muito tempo. A gente ficou um ano desenvolvendo a plataforma. Lógico que não vai demorar um ano para ela quadruplicar de tamanho, mas leva alguns dias cada solução nova, mas vai ter como filtrar quais ativos você quer receber sinal, se você quer ver só compra, só venda, só atenção, só determinado ativo já dá para fazer, enfim, vai ficando cada vez mais robusto. A gente está desenvolvendo também, programando novos setups para constar aqui no filtro, então cada vez mais entregas para vocês. É isso. Então, por exemplo, esse alinhamento de médias eu acho bem legal para pegar ativos que estão com uma tendência legal. Aqui ele já fala a tendência, né? Um alinhamento de médias de alta em BRAP 4, que é a holding da Vale, né? 9,3 é legal, esses de FR menor do que 2, FR2 menor do que 2, mais alinhamentos de médias aqui. Normalmente, quando está médias alinhadas, são melhores ativos para se operar, porque ele está com tendência. Fechamento de fora de banda, né, para pegar uma reversão à média. Enfim, aí aqui eu já estou no tempo de 60 minutos. E lembrando o seguinte, é importante lembrar que muita gente fala, mas é só para day trade? Não. O que você faz? Se você é um cara que quer operar um pouco mais tranquilo, ou seja, carregar posições mais tempo para não ficar tanto tempo na tela, parte do gráfico de 60 minutos para cima. Então, 60 minutos, vai para o diário. Quem opera menos ainda, usa o semanal. Semanal, você vai operar muito menos, vai ter menos oportunidades, óbvio, mas você vai operar muito menos e vai poder carregar posições para mais dias. O próprio gráfico diário também serve muito para você comprar para mais dias. Aí, por exemplo, o BPAC está dando setup 9,1 de compra, que é a média de 9 virando para cima. É um setup no diário, ou seja, você vai usar essa posição provavelmente para carregar alguns dias aí, seja swing ou seja posições de longo prazo para você não pegar a faca caindo. Já virou a média de 9 para cima. Acho que é isso nessa tela. Lembrando que o glossário de cada padrão aí já já vai estar disponível para vocês aí em forma de documento. Vai ter um botãozinho aí para clicar e tirar a dúvida. Mas, de novo, se você selecionar isso aqui, copiar e jogar no Google, vai ter 300 explicações aí bem simples para cada um dos padrões. Não é um big deal aí esperar sair esse tutorialzinho, porque são estratégias muito já faladas aí no mercado, né?
de dia, trap de raposa, enfim. A gente vai encontrar tudo aí no mercado, as explicações. E por fim aí o azul e marrom, que muita gente que já é aluno dos nossos cursos já conhece essa atividade e tudo mais. Vai aparecer em cada um dos tempos gráficos, aparece tanto para futuro, ou seja, índice dólar, como para os papéis do Ibovespa. Por enquanto está só Ibovespa, menino, já está os smalls também. Só Ibovespa por enquanto, tá? Tem futuros também. Futuros e Ibovespa. Já já a gente vai incluir mais ações aí, só seguindo aquela nossa preocupação com o limite de liquidez, mas algumas ações do Small Caps vão dar para entrar aqui também. O ponto aqui, galera, o pessoal pergunta dos backtests, a gente tem eles feitos aqui. Tudo que você vai fazer em software é complicado. Parece que é simples, mas é complicado. Então, como o Marcelo falou, a gente vai subir. Estamos dando prioridade agora para algumas coisas que são mais operacionais. Mas falando em backtests dessa tela em específico, dessa estratégia, ela tem um índice de acerto aí médio entre 55% e 75%. Costuma estar mais perto da banda superior, ou seja, costuma ser mais assertivo. Quanto maior o tempo gráfico e maior a liquidez do ativo, tá? Cara, abaixo de 50 milhões de dias aí, eu pessoalmente já não gosto muito de olhar, tá bom? Eu gosto de olhar papéis muito líquidos. Futuros, então, nem se fala. Índice dólar, cara, esse é o topo da faixa, 70% a 75% de acerto. Mas, enfim, só adicionando essa informação. Beleza. Então, acho que é isso. Aí depende do tempo gráfico que você quer operar, aí, diário, semanal, 15 minutos, que é um trade mais rápido. Assim como o Menin falou, você entra no 15 minutos, por exemplo, deu um azul lá. É um trade muito rápido de reversão à média. Então, normalmente, se apareceu o azul, que é uma compra, obviamente, ele vai estar com todas as médias apontadas para baixo, logo acima do preço, porque é uma reversão à média mesmo. Então, se você entrou, a média de 9 está um pouco acima, 1, 2, 3%, seja 0,5%, bateu ali, você sai. Porque normalmente a tendência pode continuar e aí você vai se embaralhar ali. É um trade mais rápido, obviamente, se você opera no 15 minutos. No 60 você já consegue carregar um pouco mais, porque as médias vão ter um percentual maior até chegar até ela. Diário e semanal nem se fala, né? Vai ter muito mais. Você vê que o BRAP 4 deu ontem, né? Um azul. BRAP 4. Ó, deu um azul ontem, e já está dando aí um baita resultado aí, apesar de que teve gap, né? É mais difícil. Mas, inclusive, a gente está mudando o negócio na tela. Hoje em dia, ele aparece depois que fechar. A gente vai colocar já já uma atualização que ele vai mostrar enquanto ele está em formação. Ou seja, se o diário, se ele aparecer aqui, ó, o azul, informação, a gente vai colocar embaixo aqui em destaque, ou seja, ele está se formando. E ele é um candle diário. Quando chegar no final do dia ali, você pode talvez antecipar uma entrada. Mesma coisa para os outros tempos. Você não precisa esperar fechar para ele aparecer. Isso a gente já consegue fazer, está em desenvolvimento. Vai ser uma das próximas atualizações aí, não deve demorar nada. Por que isso é importante, tá, pessoal? Assim, um sinal por si só não quer dizer muita coisa, né? A gente até ensina os alunos dentro do curso viu o sinal, vai lá, avalia fluxo, avalia gráfico e tudo mais. Mas às vezes é interessante entrar num candle informação, por quê? Porque enquanto informação, ele está indicando que está se formando um sinal de reversão. Só que às vezes esse fluxo é antecipado. Afinal, o que faz a bolsa subir ou cair, um ativo subir ou cair? É o fluxo que existe dentro dele, é o fluxo dos compradores ou dos vendedores. E isso, cara, ele não vai esperar necessariamente o azul e marrom, que muita gente nem sabe que existe, aparecer. Então, às vezes, o algoritmo está identificando uma reversão a vir, só que o fluxo já antecipa. Então, por isso que é importante a gente ver também o candle informação. Isso vai subir em breve para vocês. Isso aí. Deixa
tinha mais alguma coisa para falar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, tá. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Deixa eu dar uma voltada aqui, tem bastante coisa. Algumas aqui eu já respondi. Beleza, o azul deu certo, deu uma certo marrom em Klabin. Não deu certo em Klabin, deu outros certos, beleza. Quais setups mais usa no screening? Olha, no screening eu já até comentei um pouco os que eu mais gosto aí, né? Eu não gosto muito de 9.1, que eu acho que dá muito, principalmente em tempos pequenos, né? Já esse de BPAC eu já gosto, 9.1 no diário. 9.1 no 15 minutos e 5 eu não gosto muito não, porque fica, se o ativo tiver em consolidação, ele fica indo e voltando, né? Mas o 9.3 eu acho legal, ponto contínuo até prefiro do que 9.3, gosto de ponto contínuo, porque ele normalmente é uma continuação do movimento, mas você não vai pegar a ação esticada. Esses eu acho que são os que mais uso, e alinhamento de médias eu gosto de usar para escolher os ativos que eu quero operar, porque se as médias estão alinhadas, estão com tendência forte. Isso aqui já já a gente vai poder filtrar por ação também, tá? Se você quer acompanhar só um papel, você vai poder selecionar a ação e aí ele mostra somente os destaques dessa ação. Então, por exemplo, se está dando alinhamento de médias mais um ponto contínuo, é um confirmador a mais aí para o mesmo papel. Tem uma dúvida sobre carteira aqui, mas eu posso até comentar no final, mas eu vou focar aqui na plataforma. Se a agressão tiver muito no meio, ali, muito para 50%, às vezes não vale. É bom ter uma confirmação de uma agressão um pouco maior na parte do AVAT, tá? Percentual de distorção, eu diria que mais do que 150%, alguma coisa assim, né? Porque se estiver muito próximo de. Na verdade, aqui ele já é 1,5, né? Então, mais do que 50%. Mas eu diria que mais de 100% aqui, que seria o dobro do volume, né? E quanto mais, melhor. Long short não é para day trade, long short é para swing trade. Inclusive, se você olhar lá, vamos entrar no par aqui de novo. Ele vai te dar uma coisa aqui que chama meia-vida, 4 dias. O que é isso? Não quer dizer que o seu trade tem que durar 4 dias. Quer dizer que, normalmente, nos períodos passados que a gente testou, em média, ele volta em 4 dias para a média. Ou seja, o teu trade tende a durar 4 dias. Um pouco mais, um pouco menos. É um negócio legal de você anotar quando você entra no par, porque se o par tem meia-vida de 4 dias, já está uns 10, 12 dias sem voltar, você vai você vai começar a checar a sua estratégia se ela não está fugindo um pouco do padrão. Porque se a meia-vida do par é 4 dias, e já está uns 12 dias no trade, de repente pensa em sair aí, mesmo se estiver ganhando pouco ou perdendo pouco, porque a tendência é que ele não está seguindo muito o padrão normal do par, né? Mas tem que ter um pouco de bom senso aí, tipo 5, 6 dias, 7 dias, 10 dias, pode ser normal. Agora, não dá para ficar um mês num trade que tem meia vida de 4 dias. Ô Marcelão, vamos só explicar esse ponto aqui que já estão perguntando do porquê que está invertido, aparentemente invertido. Você coloca ali ativo 1, multi 13, ativo 2, lojas Renner. Só que no quadro ele mostra short, multi 13, long, lojas Renner. Não é que está invertido. O ponto é o seguinte: acontece muito de, às vezes, o ativo A ser co-integrado com o ativo B, mas o ativo B não ser co-integrado com o ativo A.
Isso acontece bastante, tá? Então, o que aconteceu aqui? Você pediu para fazer long multi 13, short lojas Renner, a plataforma automaticamente identificou que esse par não é cointegrado, mas o inverso dele é. Tudo bem que parece ser a mesma coisa, mas não é. A ordem aqui importa, afinal você tem que ir long em um e short em outro. E aí, essas informações do gráfico aparecem já corretamente para vocês. Dentro lá do quadrinho oportunidades, depois o Marcelo vai mostrar para vocês, tem lá a lista de pares e a ordem. Se é short long, long short. Long short, o da esquerda é o long, short long, o da esquerda é o short. Beleza? Olha, Marcelo. Isso aí. Sempre se atente a qual ponto que você vai comprar e que você vai vender aqui. Tem uma pergunta se o Avat deve ser usado mais nas primeiras horas. Olha, ele funciona em teoria o dia inteiro porque ele está sempre computando essa distorção de volume e agressão. Mas, obviamente, no início do dia os movimentos são maiores, mais rápidos e tem mais novidade, né? Então, tipo, a Via Varejo, por exemplo, se você olhar, ele deu destaque lá no iniciozinho do dia. Foi o melhor trade possível hoje ali no papel. Vou botar aqui no gráfico de 5 minutos. Ó, quem comprou aqui em questão de 25 minutos levou 10%. Depois, olha aqui o resto do dia, consolidadão. Então, normalmente nas primeiras horas do dia ali é a melhor opção para utilizar o Avat, porque você vai pegar a novidade ali antes do resto do mercado, né? Até vale um comentário. Vocês viram que o Marcelo abriu ali, tinha um candle azul no meio que foi estopado. Só que é de 5 minutos. A gente mostra no mínimo 15, porque, como eu falei, quanto maior o time frame, ele tende a ser mais assertivo. Abaixo de 15 não faz sentido mostrar. Vai Ah, ter tá. vários É que casos aqui desses eu ali que foram estou. estopados. É que eu tenho a regra de coloração, mas estava em Isso. outro tempo ali. Exato. Então, por isso que a gente não mostra em tempos menores. Até um baita exemplo aí para vocês verem na prática, né? Guilherme, vamos sim. Todas as aulas do Operando como Institucional que saíram de planilhas e foram para telas, eu estou regravando as aulas e a gente vai colocar para vocês aí muito em breve. Quem tiver com suporte ativo vai receber sem nenhum acréscimo, sem nada. Está incluso. A de long short, principalmente, eu acho bem interessante a gente fazer, porque realmente a tela ficou bem diferente da planilha, então é legal olhar. Uma coisa que eu gosto de olhar também para long short, pessoal, além de olhar aqui a tela, eu gosto de olhar no gráfico, o próprio gráfico do preço mesmo. Então, ou seja, está mandando shortear Multi 3 e comprar lojas Renner, né? Aí eu vou lá num TradeView da vida, por exemplo, vou colocar aqui Multi 3 barra LREN 3. E vou dar uma olhada nesse gráfico, né? Porque aqui você já tem noção se ele já foi, se ele voltou e tudo mais. Deixa eu colocar, tem até um padrãozinho aqui de gráfico, que ele já tem as bandas de Bollinger, que facilita para utilizar aí para par, né? 23 barra LRM3. Eu coloco aqui uma banda de Bollinger com 40 períodos, tem uma de 2 desvios, uma de 3, uma de 4. Então você vê que ele veio aqui na banda de cima e já desceu. Alguém até perguntou isso, eu já não entraria mais nesse par mesmo. Ele já andou, tá vendo? Por isso que eu gosto de olhar o padrão. Então, aqui, por exemplo, já estava um pouco melhor para entrar. Você vê que o IFR, gosto de usar IFR também, estava bem alto aqui já, num período que normalmente ele bate e volta. Então, eu entraria aqui, aí já estaria dando aqui 2,5% de ganho. Não é ao contrário, aqui eu estou olhando o par short, né? Ou seja, eu iria vender isso aqui, então eu torço para cair. Nem sempre preciso olhar na ponta long primeiro. Então, eu estou short multi 3, compro R3, você pensa que você vai vender esse ratio, ou seja, você quer que ele caia, você quer vender caro, né? Então, aqui, por exemplo, ó, que foi lá na terceira banda, depois voltou para a média aqui em 4 dias, tá vendo que até bate, não, foi 6 dias, né? Quer dizer, na verdade, aqui em 2 dias já deu 5%. Se você quis esperar 6 dias, você levou 6%.
bateu na média aqui com 6%, né? Obviamente entrando no melhor preço possível, mas entrando num preço aqui que ele já começou a extrapolar, em 4, 5 dias deu 4%, tá vendo? Então, eu gosto de olhar também o gráfico para saber. Então, só lembrando que se está short com long, você vai vender o ratio. Então, você vai vender essa razão aqui, 0,70, por exemplo, e tenta sair em 0,60. 10% e 8%. Então, eu gosto também de olhar o gráfico além de confirmar ali. O que eu gosto muito dessa tela aqui? É que ela te dá o filtro já do que já está extrapolado. Então, você não tem que ficar olhando par por par, né? Então, por exemplo, Goal com GBR. Tá dando aqui que deu uma escapada grande aqui. É um bom par para se fazer. Short GBR, compra Goal. Aí, vamos lá. Vou abrir aqui o gráfico. Se você quiser, você pode inverter isso também, tá? Você pode inverter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de... Deixa eu voltar naquele exemplo de multi, que está até melhor um pouco o gráfico. Short multi LRM3. Se você tem dificuldade em ver que você vai vender o ratio, você pode inverter aqui, colocar LREM3 barra multi 3, LREM3 barra multi 3, e aí você pensa na compra, vai ser a mesma coisa. Só que aí você não vai seguir esse ratio de entrada que está mostrando na plataforma. Você vai comprar aqui a 1,50 e tantos, só que já passou a entrada, né? Então você vai ter comprado em 1,55, mais ou menos, e tenta sair a 1,61. Quando você inverte, você pensa sempre na compra, aí você sempre quer que o ratio suba, ou seja, você quer comprar barato e vender caro. Eu mandei o link aí da tela dos planos, algumas pessoas perguntaram o preço da plataforma, planos.quantized.com.br, enviei aí no chat. A tela de cache, a gente está tentando fazer uma parceria aí para poder tentar colocar um planozinho para acessar ela, mas ainda não dá para garantir. O Profit consegue montar também o gráfico de ratio. Você tem que ir no gráfico e você tem que indexar ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Só a título de curiosidade. Alguém me salvou aí. Ctrl I. Ou seja, você insere um indicador. Então, colocar lá, por exemplo, multi 3, Ctrl I, e aí eu boto lá a LREM, por exemplo. Aí você deixa por divisão para poder ver o ratio. E é isso. Indexa. Aí você vai ver lá aquele mesmo gráfico do TradingView, ó, que subiu, agora está descendo. Deu um baita trade aí, né? Até mesmo no intraday, ó, se você quiser. O que dá para fazer para quem prefere intraday, fazer day trade? Dá para você tirar isso aqui só como um viés. Ou seja, você sabe que está esticado. Então, a sua ponta é vender multi e comprar LRM3, ou seja, é vender esse ratio aqui. Aí deu uma esticada, de repente você bota uma banda de Bollinger aí, por exemplo, deu uma esticada, você tenta operar sempre para o lado que está te mostrando lá na plataforma. Você está mostrando vender multi e comprar lojas Renner, que é vender isso aqui, entrar short nisso aqui. Então, você espera uma esticada e entra, e às vezes dá. Aqui deu, por exemplo, 2% intraday, obviamente da máxima, mas se pegasse logo na abertura aqui, também está dando 1,5%. Então, se você prefere fazer day trade, usa o viés que ele te dá. Não operaria nunca aqui comprado multi 3, short LRM3, dado que você está vendo que já está esticado para aquele lado. Então, você usa o viés, que o ratio já está muito alto, então durante o dia tende a voltar e você pode tentar um day trade também nisso daí.
Acho que é isso, pessoal. Essa era o overview que a gente queria passar aí da plataforma. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem um mural de recado lá onde a gente vai estar sempre falando tudo. Quiser reportar qualquer coisa aí, passa para a Letícia ou na própria plataforma aqui também reportar problema. A gente vai conversando. Não tem problema nenhum, pode me mandar DM no Twitter lá, eu sempre respondo, não deixo ninguém sem responder. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. Pode me mandar DM, pode mandar comentário em qualquer post meu lá que eu vou responder também. Valeu, pessoal. Bom resto de dia aí para todo mundo. Grande abraço, espero que estejam gostando e espero que vocês tenham acesso a muito mais coisa ainda aí na plataforma. Vai vir muita coisa legal ainda, só o início.